Olá, começando mais um programa falando de saúde. O nosso assunto hoje é a terapia que vem sendo utilizada com muito sucesso para ajudar as pessoas a resolver problemas de relacionamento, seja na família, no trabalho e até entre casais. É a constelação familiar, considerada a terapia da alma. A constelação familiar, ela me ajudou muito, assim, tanto na minha vida pessoal, né, a minha relação com meus familiares, tanto com a vida profissional, da minha relação com os meus pacientes. Eu procurei a constelação familiar e tive resultados assim que eu nem imaginava. Descobri que eu tinha relações com pessoas, né, com entes familiares que eu nunca conheci. E que eram assim, ligações patológicas, ligações negativas com essas pessoas de morte, de fracasso. E quando eu fiz a constelação familiar, isso tudo foi trabalhado e essa relação patológica ela foi cortada. A partir disso, a minha vida fluiu muito bem, tanto na minha vida pessoal, na minha relação com as pessoas da família e com os meus pacientes. Então, eu sempre indico os meus pacientes a fazerem a constelação familiar, porque trabalha muito essa parte, né, profunda da alma. Constelação familiar foi uma bênção na minha vida, porque eu me sentia enclausurada em um ambiente fechado e depois da constelação tudo clareou, né? Eu me senti livre, para mim foi uma libertação. Quando você faz constelação familiar, você descobre que você pode amar, né, todos os seus antepassados e honrá-los sem necessariamente ter que seguir os padrões da família, porque geralmente a gente segue padrões negativos e isso é uma forma, na verdade, de você demonstrar o seu amor inconscientemente, e a constelação te liberta disso. Você descobre que para pertencer você não precisa necessariamente repetir o que seus antepassados fizeram. E através daí, tudo fluiu na minha vida, não só na minha vida, mas em toda a minha família. Meu marido também fez constelação familiar, várias pessoas da minha família, e eu senti que houve um equilíbrio energético de todo mundo. E para explicar como funciona a terapia conhecida como constelação familiar, eu falo com o médico especialista em clínica médica, homeopatia e medicina chinesa, Dr. César Santiago. Dr. César, seja bem-vindo ao programa. Dr. César, quais os princípios que norteiam a constelação familiar? Bom, Marli, primeiramente, o que se baseia o trabalho da constelação familiar é em um campo sistêmico no qual nós estamos ligados, conectados. Por exemplo? Então, todos nós estamos conectados inconscientemente aos nossos ancestrais, aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos irmãos vivos e mortos. Então, dentro de nós está presente a informação de tudo aquilo que os nossos ancestrais puderam viver. Como se fosse um código genético de comportamento. Isso. Então, um campo, o que é esse campo? A gente poderia dizer assim, esse campo é um campo de informações. Então, esse campo ele armazena as informações, é uma memória no qual as informações elas vão ficando armazenadas. Uma memória do passado, né, que você carrega com você. Exatamente. E esse campo é um campo vivo, independe se tem uma geração, 2 gerações ou 3 gerações, as informações elas não se perdem. Os eventos, aquilo que ocorreu. Então as gerações que se seguem, as gerações que vêm posteriormente, elas entram em contato com essas informações. Isso você carrega desde o momento do nascimento, doutor César? Desde o momento do nascimento. Então, por exemplo, se você viveu um trauma, o seu avô viveu um trauma muito forte, você carrega isso com você desde quando você nasceu, é isso? Exatamente. Vai carregar. Desde o momento da concepção, essa pessoa ela já entra em contato com essas informações. Eu vou dar um exemplo que fica claro. Um jovem
um homem jovem que ele já tinha tentado suicídio várias vezes. E então, quando se fez a constelação, viu que ele estava conectado ao avô dele. E não, então, quando se faz a constelação familiar, ali existem os representantes que são escolhidos no grupo para representar pessoas da família, e viu que esse jovem que tentava suicídio, que fazia um movimento para a morte, ele estava seguindo o avô, ele estava acompanhando o avô, estava conectado ao avô. Mas isso significa que o avô se suicidou, por exemplo? Ou não? Pode ter sido, mas pode ter sido algum outro evento. Então, nesse caso desse jovem, ele fazia esse movimento em direção ao avô, que tinha sido excluído da família. E esse avô, ele tinha sido homossexual. E a exclusão... Então, sentia preconceito e tudo mais. Exatamente. Então, essa exclusão, a alma da família não suporta a exclusão. Então, alguém do sistema vai trazer esse avô de volta. Entendi. Nele, na vida dele, no destino dele. Quer dizer, é uma situação que fica viva dentro da de pessoa. Cada um de Exatamente. nós. Exatamente. Então, a alma da família, ela não suporta a exclusão. Então, um dos princípios que norteia o trabalho da constelação, que todos têm o direito de pertencer. E que tem que ter um equilíbrio entre o dar e o receber. E existe também uma ordem sistêmica. Então, uma precedência, por exemplo. Primeiro vem os pais, depois vem os filhos. E quando, então, essa ordem ela é quebrada, então, essas pessoas que pertencem ao sistema, quebram essa ordem, eles pagam um preço muito alto. Por exemplo, um filho que fica no lugar do pai. Então, o que acontece? Quando esse jovem, né, esse homem se casa, e na alma dele ele permanece mais ao lado da mamãe, ele é o filhinho da mamãe. Então, a mulher dele tem pouca chance com ele. Ele fica mais presente, conectado à família de origem do que à família atual. Tá. E na terapia, que é a constelação familiar, ela trabalha esses traumas, esses processos, então? A terapia da constelação familiar, ela traz à tona esses conteúdos inconscientes, aquilo que a pessoa está ligada internamente, de uma forma em que ele não tem consciência daquilo. Isso faz um resgate, uma cura. Coloca a pessoa no seu real lugar. É onde ele tem a força completa, onde ele pode, então, se conectar ao seu destino e ter uma vida mais leve, sem carregar aquilo que está ligado. Né? Uma coisa negativa. Né? Então, às vezes a pessoa está carregando algo que não pertence a ele, mas pertence a alguém do sistema. Entendi. E ele faz isso ligado a um amor, só que é um amor que adoece. Nós chamamos, então, de amor cego. A constelação familiar é uma transformação desse amor cego, desse amor que adoece, no amor que cura. Entendi. Como é que ela foi criada, essa constelação familiar, a terapia, doutor? O criador desse trabalho foi o Bert Hellinger, um alemão. Ele era padre, ele ficou na igreja até por volta dos 50 anos de idade. E quando ele então desligou-se da igreja, e ele dedicou-se à psicanálise, à análise transacional, ao psicodrama, à programação neurolinguística, terapia sistêmica, várias terapias. Então ele juntou todo o processo e ele desenvolveu a dinâmica do trabalho da constelação familiar. Onde ele pôde observar que através da vivência a pessoa entrava em contato com esses conteúdos inconscientes e isso propiciava a cura da pessoa. Então isso trazia luz para a consciência da pessoa. Então, muito interessante. E ela, então, estando consciente, ela fazia um outro movimento na vida. Claro, ela exerceu o papel dela mesma, né? Bom, depois do intervalo nós seguimos falando sobre constelação familiar com o Dr. César Santiago. A gente volta já.
De volta e eu falo de saúde com...